Olá, bem-vindo ao podcast Peritos Wanderson Castilho. E o tema de hoje é detecção de mentiras. Detecção de mentiras. Análise de comportamento. Você provavelmente já deve ter ouvido falar nesse tema. É um tema muito interessante. Eu, em 2002, 2003, eu vi a necessidade de usar essa ferramenta na minha profissão, perito digital. Muita gente na época me condenou dizendo: poxa, o que isso tem a ver? E para mim fazia todo sentido, afinal de contas, eu procurando criminosos digitais, mas são pessoas e pessoas têm os seus comportamentos. E a detecção de mentira nada mais é do que você analisar comportamentos. E a coisa mais interessante é que independe quem você é, ou até a sua raça, espécie, tudo tem comportamento. O universo segue comportamentos repetitivos. Nós temos as estações do ano, nós temos os dias, tudo se repete. O comportamento humano não poderia ficar atrás. E é aí que você detecta a mentira. Sabia que não existe uma ferramenta para você detectar a verdade? Porque, na verdade, é quando foge de comportamento que você percebe o que está de errado. Isso é chamado baseline, quando você analisa a pessoa como ela é, sem ter a necessidade de mentir, sem ter qualquer tipo de influências. Então, o baseline é você fazer algumas perguntas, assim, aleatórias, simples, corriqueiras, e ver como essa pessoa reage. Ela vai piscar muito? Ela vai, assim, fechar os olhos? Ela vai gaguejar? Ela olha para baixo, olha para cima? Ela levanta os ombros? Ela gesticula com a mão? Como fica o corpo? Estas são as análises para você entender como essa pessoa age de uma forma do seu dia a dia, natural. E aí, quando você quiser saber alguma coisa mais um pouco interessante, se ela está falando a verdade ou não, faça a pergunta aberta, não fechada, de sim ou não, mas uma pergunta que ela possa responder mais aberta, e repare o comportamento dela, se ela muda daquele padrão que você tinha analisado. Se ela mudou, suspeite, que pode ser uma mentira vindo por aí. Esta é a metodologia. É um mundo bem interessante que eu cheguei a escrever e lancei um livro chamado Mentiras, um rosto de muitas faces. Porque mentira também não é só no comportamento verbal, que vocês falam sim ou não mentindo, mas também comportamento do seu corpo, corporal. Ou no comportamento da escrita. Existem técnicas de você detectar se uma pessoa está mentindo simplesmente ele escrevendo o que aconteceu, como por exemplo uma testemunha ou uma vítima. Só um depoimento, escreva. Técnicas aqui nos Estados Unidos de investigadores, você chega para contar o que aconteceu sobre um crime, ele te entrega um papel e uma caneta e fala, por favor, escreva aqui o que você quiser. E a análise não é feita em cima da caligrafia. Ela é em cima feito do contexto do que você escreve. Quando você está falando a verdade, você usa determinados verbos, determinadas conjunções, determinadas palavras. Mas quando você está mentindo, você muda o seu comportamento, inclusive no comportamento escrito. Você muda os verbos. E determinados verbos, já nesta pesquisa que tiveram sobre essas análises de escrita, perceberam que o ser humano, quando está para mentir, determinados verbos são mais aparentes. Mas detalhes, quando você começa a detalhar coisas que não precisam detalhar, é um grande indicativo que você está querendo assim, fugir daquilo. Eu quero mudar o foco. E aí eu uso detalhes em coisas que não têm importância. Porque quando eu estou perguntando alguma coisa sobre determinado assunto, eu quero saber coisas relevantes. E se você de repente começa a me descrever coisas irrelevantes, já é um grande indicativo
de que você está querendo já mudar a realidade. Quem fala a verdade, ele chega a ser até monótono. Se alguém falar para você, olha, eu virei a esquina e eu vi um carro verde. Você pode perguntar amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, essa pessoa que está falando a verdade, ela vai repetir exatamente o que ela falou na primeira vez. Se eu virar ali a esquina, quando eu virei, eu vi um carro verde. Já o mentiroso não. Ele vai criar, ele vai enviar. Eu peguei, eu fui, mas eu decidi, na verdade, não olhar porque tinha passando um carro e tudo. E depois se pergunta a história de novo, adivinha? Ela não vai ser a mesma. Porque quando você cria, você não fixa no seu cérebro isso. Você não vivenciou aquele acontecimento. Consequentemente, você vai ser preciso tentar criar novamente. E por isso que as histórias não batem. Por isso que você pergunta a mesma coisa para o mentiroso e ele sempre vem com histórias diferentes. Porque ele não lembra o que ele contou a primeira vez. E assim é a mentira. Mas entenda que a mentira é um fator já inato do ser humano. O ser humano, ele usa a mentira como convivência social. Não pense só porque a pessoa mentiu que ela é mau caráter, que ela é do mal ou qualquer outra coisa. Existem as suas razões pela pessoa ter mentido. E a razão, o porquê, ela é mais importante do que a própria mentira. Se eu minto para ter vantagens, para te prejudicar, esse é o mal. Não a ferramenta mentira. Quantas vezes você já viu pessoas mentindo para a vovó que morreu alguém e aí fala que não, que ele tá bem, tá tudo ok, porque você quer resguardar aquela senhora, sua avó, que você ama tudo. Ou quando a mulher chega e fala para o marido, poxa, eu estou gorda. E o marido fala, não, você está perfeita. Mas na verdade ele sabe que ela está acima do peso. Aliás, a própria esposa sabe que está acima do peso porque existe um espelho, existe balança. Ela não precisaria perguntar para ninguém esse tipo de coisa. Mas na verdade ela pergunta para o marido porque ela não quer ouvir a verdade. E o marido também não quer falar a verdade porque sabe que vai deixá-la triste com isso. E que, na verdade, o amor que ele tem por essa esposa é nada mais do que ela em si. Não é a roupa, não é o peso, mas sim ela. Então a mentira em si, ela não é de todo mal. Ela é nada mais que uma ferramenta de convívio social. Prova disso, teve um jornalista que ele criou um projeto. E ele falou para o seu editor que ele falou, eu vou ficar 30 dias sem mentir. Tudo que vier à cabeça, eu vou falar a verdade. E vou ver até onde eu consigo me sustentar e as pessoas à minha volta. E assim ele iniciou o seu projeto. Avisou o seu editor. Bom, o resultado, ele não conseguiu chegar a 2 dias, ele já tinha se separado. Todos os seus amigos já não queriam mais conversar com ele e ele estava prestes a perder o emprego, mesmo o editor sabendo do projeto dele. Ele chegou à conclusão que se existisse uma pessoa que só falasse a verdade, essa pessoa seria excluída da sociedade, trancada e isolada. Porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que fala toda a verdade. Uma das piores, talvez, sinas, né, assim, que alguém poderia, de poderes negativos que alguém poderia dar a você, é você ter a capacidade de ler a mente do outro. Porque você não aguentaria o que as pessoas algumas vezes pensam de você, nem o seu próprio pai, ou mãe, irmão, esposa, marido. Mas entenda que nós temos pensamentos horríveis mesmo, mas que a gente não faz. E aquele que o faz tem sérios problemas. Esses podem ir para a linha de comprometimentos psicológicos.
Mas uma pessoa com seus problemas normais, pensamentos ruins contra um ou outro, raiva, tudo isso vem. Por isso a necessidade da mentira. Afinal de contas, se eu pensasse e falasse tudo o que eu quero, não sei se as pessoas estariam preparadas para ouvir. E eu, para receber o que eu teria de volta. Que afinal de contas, o que você dá é a lei da ação e reação, a lei da física que existe no universo todo. O que você dá é o que você vai receber. O que você planta é o que você vai colher. Parece mais uma conversa religiosa, mas nada mais do que a pura verdade. Você tem que se controlar e, às vezes, mentir. Mas a razão da mentira é o que importa. E essas técnicas me ajudou a resolver inúmeros casos. Teve casos que eu diria para você que com as ferramentas normais digitais eu não teria conseguido resolver. Ela me encurtou muitos processos. Uma empresa que eu precisaria, para chegar à conclusão que eu cheguei, analisar mais de 10 mil computadores. Com a análise, né, de detecção de mentira em textos, eu consegui chegar no culpado em questão de 15 dias. Inúmeras vezes eu faço uma entrevista para entender mais sobre o caso. Mas nada mais do que a entrevista é o que essa pessoa está me falando, não com palavras, mas com comportamento. E ele me dá um direcionamento. Aqui nos Estados Unidos existe um detector de mentira. E todos os policiais passam por esses detectores. De 1 a cada 2 anos, depende do departamento de estado. E ele tem uma precisão muito importante. A análise da detecção de mentiras são através de sensores, que são colocados como suor, batimento cardíaco, pressão. E essas alterações que a pessoa tem no corpo com determinadas perguntas dão um indicativo que a pessoa não está sendo honesta. Claro que existem algumas variações. Se a pessoa está muito excitada, ela está muito entusiasmada, ansiosa. A ansiedade causa, para os padrões de detecção de mentira, algo semelhante. Ansiedade como o suor, gaguejar, batimentos cardíacos maiores, a sua pressão arterial ela aumenta devido à ansiedade. Mas existem técnicas que eu posso fazer as perguntas, que eu chamo de cruciais, de interessantes, e de uma forma que eu não eleve a sua ansiedade, fazendo com que ela fique baixa, e aí eu obtendo as reações mais verdadeiras. Mas isso já precisa de uma técnica um pouco mais aprimorada, mas é possível. Ela não serve nem aqui nos Estados Unidos, nem aí no Brasil, e desconheço em qualquer parte do mundo, como prova material científica, porque o comportamento humano muda de um ser humano para o outro. Mas que ela é muito eficaz e dá um direcionamento magnífico para que você encontre as soluções, a solução daquelas dúvidas, sem dúvida nenhuma. Eu indicaria, se você trabalha nessa área de recursos humanos, de investigação, os próprios médicos, jornalistas. O livro que eu escrevi, ele servia exatamente para esses profissionais, que quem mexe e lida com pessoas essas pessoas precisam ter este conhecimento técnico. Claro, não vá pensar que você já vai sair fazendo a análise de que você é verdadeiro e tudo que você chega à conclusão e já pronto, está definido ali. De novo, tem que ter muito cuidado, muito bom senso em saber que é um direcionamento. Não é algo que já está cravado e é a pura verdade. E essa pessoa está mentindo. Mesmo porque eu já fiz trabalhos em que eu detectei que a pessoa estava mentindo.
Porém, ela estava mentindo por uma outra razão e não aquela que eu queria chegar. Nesse mesmo livro, eu conto uma história que o empresário, ele queria investir em uma vinícola. E aí, ele pediu para que eu fosse junto com ele e conversasse com a pessoa, o dono, o atual dono que estava vendendo. Ele queria saber se a vinícola realmente tinha aquele, alcance, da sua produtividade. Bom, do lado eu conversei, eu vi as reações, o cara me parecia muito bem autêntico. E eu já tinha feito uma pré-análise dele, sabia quantos irmãos que ele tinha, onde ele já, a família, onde ele já tinha trabalhado, quanto tempo tinha ali, já tinha feito o meu trabalho antes de falar com ele e conhecê-lo. Após aquela conversa, o bate-papo principal ali, eu chamei ele do lado, ficamos conversando, e aí eu fiz uma pergunta para ele, sobre a família, quantos irmãos que ele tinha, e ele falou que não tinha irmão. E eu sabia que ele tinha um irmão. E por alguma razão ele tinha feito aquela mentira. A pergunta era por que ele mentiu? Será que tinha alguma sociedade com o irmão? Ele estava querendo vender e o irmão não queria? Ou ao contrário? O que havia esta razão? E aí eu fui investigar mais. Eis que eu descobri que ele havia tido um desentendimento muito sério com esse irmão. A tal ponto que ele tinha falado, verbalizado para o irmão que o irmão, a partir daquele dia, tinha morrido. E eu vi a história a partir de outras pessoas. E foi por esse momento que ele mentiu, falando que não tinha o irmão. E depois foi feito outras análises e realmente o investidor comprou a vinícola e estava tudo ok. Estava em plena produção a vinícola. Então, veja, não é porque a pessoa mentiu que está fadado já a um problema. Precisa entender. Pessoas perguntam se eu que tenho conhecimento e outras pessoas já que trabalham nessa área, se qual é o convívio da esposa, dos filhos que ficam analisando. Eu não fico analisando o tempo inteiro se as pessoas estão mentindo ou não. Claro que determinados insights a gente percebe que não está batendo com o comportamento natural dessa pessoa. Mas numa rápida análise, a pergunta é: existe alguma razão para isso? Se é uma razão pessoal, a pessoa chega e fala: desculpa, eu preciso tomar uma água. E ela sai perto de você e vai para o banheiro. Ela mentiu. Ela falou que ia tomar água, mas ela foi no banheiro por uma questão de vergonha, por exemplo. Ela não queria falar para você que ela queria ir ao banheiro. Então as razões são inúmeras. Quando alguém mente para mim, eu sou uma das pessoas mais complacentes à relação da mentira. Porque eu entendo que muitas vezes há necessidade da mentira. O que eu não aceito é determinadas razões porque a pessoa mentiu. E esse é o problema que acho que você também deveria prestar mais atenção do que ficar colocando em pauta que uma pessoa mentiu ou não mentiu. Ninguém vai ser verdadeiro 100% com você. Porém, a pessoa precisa ter a sua ética e a sua moral. Você sabe a diferença da ética e da moral? Moral que está escrito são as leis ali que a pessoa tem que seguir. A ética é o que você acredita e independente do que está escrito, você não vai mudar. A moral, dentro de determinados países, por exemplo, bater em mulheres não tem problema. Mas a sua ética, se você morasse nesses países, você assim o faria? Se você tem a sua ética íntegra, você não vai mudar, não é porque a lei te permite. Então, esse ponto que nós devemos analisar com referência à mentira. Você não pode pedir para uma pessoa que seja honesta e limpa, sem mentir. Você pode pedir para ela que ela seja honesta na sua integridade. Que seja íntegro e ali sim. Isso é muito importante.
Várias técnicas têm das expressões faciais, as microexpressões, também dão indicativos que a pessoa pode estar faltando com a verdade. As razões, de novo, precisa ser investigado. Mas um fator, só um ponto que se você quiser estudar mais e aprender mais, que é um conteúdo fascinante das expressões faciais também, é quando alguém está falando com você e dá uma pausa bem grande quando for fechar os olhos. Estiver falando uma coisa e fechar os olhos. Ah, o estudo diz que o ato de fechar os olhos é que a pessoa não quer ver a mentira que está contando. É um ato mais prolongado. Claro, se já no seu padrão ela não fazia isso. Se ela sempre fez isso, então não bate. O levantar o ombro de um lado só quando estiver falando um determinado assunto sendo questionado, né? Virar o rosto, isso são indicativos, não são respostas assim 100% certas. De novo, tem que ser feitas as análises e várias outras. Coçar o nariz, a boca, passar a língua nos lábios. Entenda que quando a pessoa ela está sendo confrontada a uma coisa que ela não quer, que ela quer ocultar, determinadas reações fisiológicas acontecem com o seu corpo, que seria semelhante às reações de quando você se encontra em perigo. Por exemplo, você está andando e quando você abre uma porta, você vê um cachorro rosnando para você. Naquele momento, o seu cérebro dá uma descarga assim, de adrenalina elétrica no seu corpo e para. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que correr ou tenho que lutar? Os seus membros inferiores e superiores são já irrigados de sangue, porque você precisa reagir naquela situação ali. A sua boca, ela fica mais seca. A saliva, ela se dispara automaticamente, é fechada. O seu, o seu estômago, ele para a digestão imediatamente ali. Por isso, não há necessidade de engolir. Você engole a seco. As suas pupilas se dilatam, porque você precisa ter o maior nível de informação possível. A sua audição fica focada no que você se encontra como o perigo à sua frente. Todas essas reações fisiológicas, de um nível menor, mas também acontecem quando a pessoa está mentindo, porque ela é colocada em um momento de risco. E essas reações fisiológicas, ela é desde os nossos primórdios. É um ato emocional e que você não tem controle total. Algumas pessoas podem ter um controle menor, mas ele vai existir. É por isso que esse detector de mentira, o polígrafo, ele faz essas detecções, essas alterações. Nosso corpo, ele nada mais é que um grande analisador de diferenças, de mudanças. Nós não temos nenhum velocímetro no nosso corpo. Você pode, não, mas eu sinto a velocidade. Não, 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 não. Você não sente velocidade. Você sente a aceleração. É a variação da velocidade. Você não sente frio. Ah, não, peraí, como é? Como eu não sinto? Não, você não sente frio. Você sente a variação do calor. Na verdade, o frio, ele não existe. Só existe o calor. Como também a escuridão. A escuridão não existe. Existe a falta de luz. Entenda a diferença das coisas. Quando eu falo para você que o frio não existe, por quê? Quando você, vamos supor, está dentro de uma sala e você tem todo o controle de temperatura, da variação de temperatura nessa sala, e você quer, vamos diminuir a temperatura. O que você faz? Você começa a tirar o calor dessa sala. Você não começa a mandar o frio, não tem isso. Você tira o calor. E quanto mais você vai tirando o calor, vai chegar num nível
menor, que é o zero absoluto. Esse zero absoluto não dá mais para deixar mais frio. Ou seja, você na verdade então não tem o frio, você tem a falta do calor em si. Mas para o calor você consegue deixar bilhões de graus. Não existe fim, não existe nenhum limite. Indicando de que o calor, ele é a energia, esse é o único ponto que você consegue controlar. A mesma coisa para a velocidade, nós não conseguimos calcular a velocidade, nosso corpo ele tem o sentido da variação. Porque tudo no universo tem que estar dinâmico, se movendo. Inclusive você como aprendizado neste podcast aqui. Estamos chegando no final. Espero que você tenha gostado. Se quiser aprender mais, conteúdo é o que não falta no mundo digital. E convido você a entrar mais neste novo mundo de conhecimentos. Até o próximo podcast. Fique bem.